Boa tarde, pessoal. Estamos iniciando a semana 2 do PET 7. Nós temos como tema, os domínios morfoclimáticos do Brasil, a localização e suas características. Então, hoje nós vamos falar dos domínios morfoclimáticos, focando no domínio amazônico e da Caatinga. Então, a gente tem que entender que o Brasil é um país de paisagens diversificadas, que vai ser devido à interação de diferentes fatores naturais, que vai ser o clima, o relevo, a vegetação, a hidrografia, que são os rios, e o solo. Então, utilizando esses fatores naturais como critério, o Brasil pode ser dividido em diferentes regiões, e elas vão ser chamadas, desses domínios morfoclimáticos. Então, o responsável por essa organização do espaço natural do Brasil foi o geógrafo Neab Saber, que dividiu em 6 diferentes domínios, que foi o Amazônico, o Cerrado, de Mares de Morro, a Caatinga, a Araucária e as Pradarias. Então, esses domínios vão representar a combinação de diversos fatores naturais que vão se interrelacionar e vai formar uma paisagem natural específica. E também, além desses domínios morfoclimáticos, também são encontradas faixas de transição, que vão ser as áreas de passagem, que pode apresentar uma características dos domínios que estão em contato. Então, agora vamos falar um pouquinho, do domínio amazônico. Então, ele vai ser formado por uma densa floresta tropical úmida, vai ocupar 49% do território brasileiro, possui uma diversidade de espécies de vegetais que vai apresentar folhas largas e folhagens durante todo o ano. Então, possui a maior bacia hidrográfica do país e do mundo, que drenado, cerca de 20% da água doce do planeta. Então, o relevo dessa área é aplainado, que vai ser caracterizado, por planaltos baixos, depressões e planícies. Então, o domínio amazônico é subdividido em 3 formações florestais. Então, a primeira é a mata de Igaiapó. Então, essa área, aproxima as margens do rio e está constantemente alagada. Então, são árvores de pequeno e médio porte, além de superfícies aquáticas, como a Vitória Régia. Temos também a mata de várzea, que ela vai ser encontrada em locais de altitude mais elevada, do que a mata de Igaiapó, Então, é uma área que fica inundada durante o período de cheia dos rios. Então, ela pode apresentar uma vegetação de grande porte, de 20 a 40 metros de altura, e também local que vai possuir espécies como seringueira e a maçaraduba. Então, também temos a mata de terra firme, que ela vai ser localizada nas áreas de altitude mais elevada e que não recebe influência, das inundações dos rios. Possui árvores que podem chegar até 60 metros de altura e as principais espécies são o cedro, a castanheira, o mongo e o guaraná. Então, o clima desse domínio amazônico é o equatorial. Então, ela vai apresentar elevada temperatura e elevada pluviosidade, que são as chuvas, ao longo do ano, e vai também ter uma baixa amplitude térmica, então não vai ter tanta variação assim da temperatura. Então, os solos são considerados pobres em nutrientes e minerais, porém possuem uma importante camada de serrapilheira, que devido às condições climáticas da área, vai se decompor de maneira rápida, que vai formar uma camada de humus. E agora o domínio da Caatinga. Então, ele vai corresponder a uma área de aproximadamente 10% do território nacional, ocupa a área do sertão nordestino e do norte de Minas Gerais. Então, vai possuir o clima semiárido, que vai ser marcado por baixos índices de chuva e uma temperatura elevada. Então, seu relevo é marcado pela formação de depressões, devido à formação geológica, que é bem antiga.
Então, sua vegetação é adaptada à baixa pluviosidade, né? Então, pouca chuva, e às altas temperaturas. Então, por isso, a vegetação é denominada como xerófila, ou seja, né, vegetações adaptadas à escassez de água. Como a gente tem como exemplo, né, o chique, que o chique é o mandacaru. Então, os solos são poucos profundos devido à escassez de chuva e possui grande quantidade de sais. Entretanto, o solo da caatinga vai apresentar uma boa quantidade de mineral que vai auxiliar um pouco na produção agrícola. Então, pessoal, vimos os domínios amazônicos e da caatinga hoje, então por isso vamos fazer as atividades do Plano de Estudo Tutorado, volume 7. Então, na página 53 e 54, as questões de 1 a 4. Então, bons estudos!